Olá, tudo bem? É possível alguém desenvolver sua própria salvação? É o tema desse vídeo. Vou responder a uma pergunta feita no comentário por um irmão. É possível alguém desenvolver sua própria salvação? Não, não é possível, porque carne de ninguém se salva. Na carne, ninguém é santo. Toda carne tem debilidades, toda carne tem fraqueza, toda carne tem prazo de validade. E Deus não é pai da carne de ninguém. Eu vou fazer leituras de trechos que mostram isso. O que está nos homens, na mente, no coração, no entendimento, é o espírito que pertence a Deus. Aí você me pergunta, mas em todos os homens? Não sei. Ninguém sabe isso, porque ninguém pode julgar o próximo. Aí você vai falar assim, não, mas uma pessoa igual o Bin Laden não tinha o Espírito de Deus. Como você sabe? No Hitler não tinha o Espírito de Deus. Como você sabe? Porque ele usou o general Tito para cumprir a justiça, a vingança, para derramar o cálice da ira sobre os israelitas em Jerusalém no ano 70. Hitler matou 6 milhões de judeus. Não estou aqui fazendo diferença. Porém, o general Tito matou 1 milhão de judeus no ano 70 em Jerusalém. Esses judeus que as leis lá no Monte Sinai foram dados os 613 itens por intermédio de anjos a Moisés para os judeus, para os israelitas cumprirem. E eles não conseguiram. E diz que as maldições seriam perpétuas em cima deles. Veio Hitler, matou 6 milhões de judeus. Guerra na Ucrânia, o presidente é judeu. Entenda, não estou fazendo aqui, eu estou trazendo fatos históricos. Sem muita base, porque eu não estou estudando para isso. O que eu vejo são notícias. Hitler não poderia ter matado 6 milhões de africanos, de brasileiros, de americanos? Por que escolheram os judeus? Por que Deus derramou o cálice da ira sobre os judeus israelitas? E aí? Não sei por quê. Alguém sabe? Ninguém sabe. Então não tem como você apontar a sua flecha falando, não, aquele ali não é filho de Deus, aquele ali não é filho de Deus. Sei. Porque eu tenho 55 anos. Desde que eu me entendo por gente, muitas pessoas matavam, roubavam, estupravam, faziam desgraceiras, depois se converteram à religião. Hitler, pesquisa aí, Hitler era de uma família religiosa. Quando ele foi para a Alemanha, ele se converteu a uma religião diferente dos pais dele. E ele matou, fez a desgraceira que fez. E aí? Você conhece alguém que era de uma forma e quando conheceu, não interessa se ela conheceu o evangelho misturado, mas ela mudou a vida dela? Você conhece? Então, mas antes essa pessoa não era apontada como um filho do diabo, filho do demônio, filho não sei o quê, filho não sei o quê, mas ela não mudou o caminho dela? Quem mudou o caminho dela? Foi a religião? Claro que não, claro que não. Quem mudou o caminho dela foi Cristo, em espírito. Então não tem como, sabe? A pessoa fala assim, fulano é isso, não tem como. Por isso que Jesus falou, a ninguém julgueis. O que nem aqui, aí você fala assim, mas por que vocês falam mal dos pastores? Porque eles são mentirosos, ladrões e cruéis. Eles usam os escritos bíblicos de uma forma para manipular as pessoas, aí é diferente. Isso aí a gente tem base para falar, isso temos base. Agora dizer que o que usa uma metralhadora para roubar é pior do que quem usa uma bíblia para falar que dízimo é dinheiro, para falar que se não der 10% do que ganha vai para o inferno, inferno todo mundo vai, que inferno é sepultura. Então é possível alguém desenvolver sua própria salvação? Não, porque o que já veio salvo e o que volta para o reino celestial é o Espírito. Esse já veio salvo. Esse existe antes da fundação do mundo. Isso é minha fé. Isso é o que eu creio. Se você crê diferente, amém. O que está em mim, no meu entendimento, que eu não tenho ligação, ele veio salvo e volta salvo. Não tem negócio de salvação. Ninguém pode desenvolver salvação de ninguém. Você pode sim apresentar Cristo ressuscitado para uma pessoa e essa pessoa ser sensível a isso, aceitar Cristo e começar a viver sabendo que Cristo em espírito está em seu espírito. A pessoa que traficava não trafica mais. A pessoa que matava não mata mais. A pessoa que se prostitui não se prostitui mais. Por quê? O espírito está em evidência e a carne perdeu a força. Está perdendo a força porque a carne nunca será zero de força. Ela nunca será totalmente inerte. Não, porque ela já veio com defeito de fabricação. Isso pertence à natureza carnal. Então o que você pode sim, nem pessoas, estava na religião. Quantas pessoas saiu da religião? Está lá no canal ouvindo Geraldo, Elcio,
assiste o nosso canal aqui e ela coloca no comentário, depois que eu saí e eu estou na graça, eu mudei, minha vida mudou, eu não tenho mais medo, não tenho mais pânico, não tenho mais nada. Mas foi alguém que converteu? Não, principalmente eu, que eu não sou pregador de evangelho, coisas nenhuma, eu não sou ministro de evangelho, coisa nenhuma. Porque se eu falar que eu sou ministro de evangelho, eu estou desqualificando Hebreus 8, 10 e 11. Estou desqualificando Apocalipse capítulo 21 do 1 ao 6, tudo já se fez. Eu apenas leio, apenas estou tendo essa dádiva do Pai para ter entendimento e passar à frente, mas eu não estou pregando evangelho coisíssima nenhuma. Porque se eu falar que estou pregando evangelho, eu estarei igual a religião, que precisa pregar evangelho. E ninguém precisa mais pregar nada para ninguém. Então é isso. Você não precisa pregar evangelho para você salvar ninguém. Não, você não precisa fazer mais nada disso. Você tem que ler, mostrar nas escrituras, ler. É isso aqui, ó. Aconteceu isso. Por que Cristo está no seu espírito? Porque aconteceu isso. Isso é pregar o evangelho? Na minha opinião, não. Para mim, pelo menos, não. Porque para mim pregar o evangelho, eu tenho que ter um local físico. Assim eu vejo a religião. Então, como eu não quero me parecer com a religião em nada, mas em nada mesmo, então até isso eu já estou tirando de mim. No início até eu achava que eu era um ministrinho, alguma coisa. Não, sou nada, estou longe disso. Tudo para não se parecer com a religião. Então vamos lá. É possível alguém desenvolver sua própria salvação? Filipenses 2, 12 ao 18. Vou fazer uma leiturinha rápida e vamos à frente. Estou utilizando o texto da NVI. Você veja bem, eu só estou utilizando o texto da NVI por causa de um versículo que eu vou ler mais para frente. Só por causa de um. Por isso que é bom a gente conhecer os versículos, os textos. Não é que eu estou manipulando. É que são pertinentes ao Códice Sinaítico. São pertinentes ao Códice Sinaítico. Aí eu fiz uma leitura disso aqui na NA, na século XXI, na NVI, e foi a que mais... na King James Fiel, que eu também tenho um aplicativo no celular que eu não tenho, então eu li isso daqui no aplicativo na King James. Então, por causa de um versículo que eu vou ler mais para frente, então ficou a NVI mesmo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Aqui ele estava falando para os irmãos se dedicarem aos projetos, aos itens, às ações para buscarem a sua salvação. Ele estava anunciando isso. Porque antes do ano 70 DC, a pregação era essa. A pregação era que o juiz estava às portas. A pregação era que o dia do Senhor estava próximo, que o juízo de Deus já estava próximo. Paulo falou, e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, porque Paulo achava. Então ali a volta de Cristo estava... O cheiro era esse, era o cheiro da volta dele. O bate-papo ali de botequim, uma parábola, né, uma metáfora, era essa. Jesus já está voltando, Jesus está à volta. Porque ele falou que não passaria daquela geração. Paulo leu Jeremias 25, Jeremias 29, Paulo leu Daniel 9, onde lá no versículo 2 Daniel falou que a desolação de Jerusalém se daria nos 70 anos. Jesus falou, Mateus 24, 34 e 35, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Então os irmãos viviam isso. Era corriqueiro nos seus dias anunciar isso. Então ele estava falando, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Mas Paulo, será que Paulo esperava aqui? Será que o conhecimento de Paulo era que a carne daqueles irmãos iriam ser salvas? Será que Paulo aqui, se realmente foi Paulo que escreveu isso, será que Paulo, porque em Efésios ele fala que os espíritos existem antes da fundação do mundo, será que Paulo não sabia disso, que o que iria voltar para o reino celestial eram os espíritos? Será que Paulo não sabia disso? Será que o copista, na hora que escreveu isso, que pegou lá dos originais, dos pergaminhos, e montou o códice sinaítico, os códices, e achou que a carne ia se salvar? Porque assim é o que dá a entender. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Salvação da carne, Paulo? Mas carne não se salva, Paulo. 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Dá só uma saidinha nesse versículo aqui, que ele é muito abençoado. Tem pessoas que vivem uma vida de sacrifício, de obras mortas, subindo monte, buscando Deus em templo, vendendo carro, dando seu tudo, cumprindo voto, cumprindo campanha, cumprindo rituais para ficarem ricos, para ter as coisas, para ter um casamento, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus.
é Deus. 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Opa, aqui fica mais claro que ele se dirigia à carne das pessoas, dos irmãos ali. Ou ele estava falando de uma forma para que os irmãos viessem colocar o Espírito em evidência, deixar que o Espírito os guiasse. Deixarem que o entendimento do Cristo ressuscitado guiasse eles, para que assim no meio deles, é nos dias de hoje, tá? Isso aqui é nos dias de hoje. Não tem justificativa você falar assim, não, estou na graça agora, eu já estou salvo, o meu espírito já estou salvo, essa carne eu posso tambar com ela, ir pro baile funk, posso fumar, usar, cheirar, posso fazer o que for, porque está salvo, é isso que eu vou fazer. Mas Paulo não, porque a mente é diferente. Não justifica você dizer que é um eleito, um filho, estar com cigarro na boca. É pecado isso? Não. É uma transgressão, é obra da carne. Não justifica você, mulher, estar numa esquina rodando a bolsinha, falando, não, meu espírito está salvo mesmo, eu vou fazer dessa carne o que eu bem quiser. Não justifica isso. Não justifica a pessoa ficar na porta do boteco com um copo de cachaça falando, não, eu estou salvo, não, eu vou desfrutar da minha... Não justifica. Porque se você está salvo, se você é um salvo, se você é uma pessoa que o Espírito está em evidência, o Espírito mostrará arrependimento, o Espírito te dará sensação de incômodo naquele lugar, você não vai conseguir, você não vai numa festa de casamento cheias de bebida de todo tipo, de tudo que tem, mas você, como seu espírito está em evidência, você não vai conseguir. Não é que você vai estar fazendo força para... Você não vai querer, porque o espírito está em evidência. Então você não vai querer praticar aquilo, você não vai querer beber. Passa o garçom com 50 garçom com cerveja e uísque. Passa um só com uns copinhos de suco. Você pega o suquinho, bebe e se satisfaz muito bem. Por quê? É força? Não, não é. É natural. No meio dos perversos, no meio dos incrédulos, o cristão não crente, não o evangélico, porque esses daí, eles arrotam santidade, mas por dentro são loucos, não é isso? O cristão verdadeiro, ele passa numa reunião que tiver os amigos dele fumando maconha, ele para e fala de Cristo, ou então dá uma boa noite, uma boa tarde e vai embora. Ele não vai ficar ali no meio, porque ele não vai se sentir bem. Já um evangélico, um crente, um religioso, fala, sai capeta em nome de Jesus, em nome de Jeová, sai porque isso é demônio. Trata aquela pessoa com indiferença. Um cristão não trata com indiferença. Um cristão trata ela como seu irmão em Cristo no Espírito, sabendo que aquele ato que ela está fazendo é carne dela, a natureza carnal em evidência, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, porque filhos de Deus não é a carne de ninguém, não é a carne de ninguém, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Assim é o cristão. Ele brilha com a sua atitude, ele brilha com o seu caráter, com a sua retidão, ele brilha com a sua fé no invisível. Não é porque ele tem carrão que ele brilha, não é porque ele tem um terno que ele brilha, não é porque ele tem uma boa oratória que ele brilha, não. Caráter, é a responsabilidade, é a mente de Cristo. Quer ver? Sobre esse versículo 15, ó, Romanos 7,18. Não, deixa eu voltar aqui. Romanos 9,8, veja. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Hebreus 12,8, veja. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. 9. Além disso, tínhamos pais humanos, nos quais disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então veja que interessante esse versículo 15, ó, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Não é na carne, não é na carne. Os filhos de Deus são os espíritos. Hebreus 2,14 disse que os filhos têm participação de carne e sangue. Os filhos são os espíritos. Então, relembrando o tema, é possível alguém desenvolver sua própria salvação? Não, porque o que pertence a Deus são os espíritos. Até aqui está claro para você? Ele é Pai e o Espírito é a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado.
o qual Cristo é o cabeça dela. A igreja de Cristo não tem transgressões. A igreja de Cristo não tem imundícia. A igreja de Cristo, que são os espíritos, são aperfeiçoados, são puros, são imaculados, não tem rugas. Porque na carne Deus não pode ser pai de ninguém. Veja, Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, como que Deus pode ser pai disso aqui? Quem falou isso foi Paulo, que teve um encontro com o Cristo ressuscitado na estrada de Damasco. Quem falou isso foi o que recebeu a revelação no terceiro céu, recebeu a sã doutrina. Então, para ele ter recebido, para ele ter merecimento dessa dádiva, ele já era um predestinado. Por isso que a questão da predestinação, Paulo falou, porque ele foi predestinado, porque dele foi falado em Isaías, que ele levaria a palavra aos gentios. 1 Coríntios 15, 22. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Então, para encerrarmos aqui, fica claro que Deus, ele não é pai da carne de ninguém. Então, quando se falava, quando nós lemos Filipenses 2, do 12 ao 18, ali Paulo estava, o copista colocou ali, quem escreveu colocou como a carne sendo filho de Deus. Mas não, vimos em várias passagens e outras passagens que Deus é pai dos espíritos. Então não tem como desenvolver salvação para o que já veio salvo. E se você quiser assim uma parte mais alguma assim, o porquê que Paulo estava falando para eles se dedicarem a buscar isso, eu vou reler de novo aqui, vou colocar aqui para você ver, quer ver? Veja, no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 16. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, no dia do Senhor, no dia da ira, no dia da indignação, eu me orgulharei de não ter corrido, nem ter esforçado inutilmente. Então, a essência desse contexto era para falar para os irmãos se preservarem salvos, buscando a sua salvação, porque o dia de Cristo estava ali. Então aqui era para anunciar o versículo 16. Eles deveriam estar prontos para o que ia acontecer no versículo 16, que era o dia de Cristo. Mas não a carne, porque a carne, os que alcançaram o dia de Cristo, o dia do Senhor, bem, foram praticamente exterminados dentro de Jerusalém, ou levados como escravos, ou pendurados do lado externo de Jerusalém. Então, aqui, o que voltou para o reino celestial foi o Espírito. A condenação, o juízo veio contra a carne, contra a natureza carnal. Os israelitas sofreram na carne, porque espírito não sente dor. Porque em Atos 2 não falou, tirado de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o espírito dele sobre todos? Então, significa que no juízo, quando veio o juízo do ano 70, as pessoas, os eleitos, os filhos, tinham o Espírito de Deus ali. Então, aqueles espíritos voltaram para o reino celestial. E o que foi julgado, o que sofreu dentro de Jerusalém, foram as carnes, foram a natureza carnal das pessoas, não o espírito. Amém? Então eu vou encerrando por aqui, passou muito do que eu queria. É possível alguém desenvolver sua própria salvação? Claro que não, claro que não. Agora é possível sim você viver uma vida nesse mundo aqui, enquanto você está tendo experiências, você filho de Deus no Espírito está tendo experiência na carne, é você viver uma vida sem disciplina, sem ser disciplinado por Deus, sem ser viver debaixo de disciplina. É você viver no Cristo ressuscitado. É você deixar ser guiado pelo Espírito que está em você. É você acreditar em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. É você viver uma vida sabendo, reconhecendo. Por isso que você tem que acreditar em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Principalmente no versículo 2, 3 e 6. Que foi estabelecida a Nova Jerusalém aí no seu espírito, tá bem? Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, se não ative o sininho para receber novas notificações, e para você que crê que o seu espírito já veio salvo e vai voltar para o reino celestial, faça essa oração: Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.